Bom dia, alunos. Bom dia, adolescentes. Bom dia, pais, professores, liderança da Unijade. Eu gostaria de cumprimentar vocês nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria que eu falo com vocês nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de cuidado, né? Que estamos muitos de nós recolhidos em casa. Esse momento muitas pessoas têm considerado um momento de férias, esse momento de estar em casa, férias, outros achando que é simplesmente um tédio ter que ficar em casa. Alguns acham que é desperdício de tempo estar em casa protegido desse vírus, outros acham que as medidas são muito brandas, que é um tempo agora de tomarem-se medidas muito mais graves para nos protegermos. Eu acho que esse é um momento de nós estarmos mais próximos de Deus. É uma oportunidade de estarmos mais próximos de Deus, de buscarmos a presença dEle, de termos mais intimidade com Ele. Então você, meu aluno que está me escutando nessa manhã, aproveite esse tempo. Porque eu sei que muitos dizem, inclusive eu algumas vezes, que não tem tempo para orar mais, falta tempo para ler a palavra, que não podem jejuar porque tem aula de manhã cedo, ou porque trabalha cedo e não vai poder fazer um jejum. Bom, agora todos nós temos esse tempo. Temos tido esse tempo agora. Então aproveitem esse tempo para estar buscando a presença de Deus. Eu acho que é uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos mais perto dEle. Eu gostaria de convidar você que está me ouvindo agora para fechar os teus olhos e que nós façamos uma oração antes de iniciarmos essa aula, que em rápidas palavras, em pouco tempo, vamos resumir essa lição da escola bíblica, mas que Deus venha falar aos nossos corações, ao meu e ao teu que está me escutando nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Deus, nós chegamos nesse momento, clamando a Ti, Deus maravilhoso, Te adorando e bendizendo ao Teu nome e lhe dando graças, Senhor, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu lhe agradeço, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, porque mesmo as coisas difíceis, mesmo as dificuldades, Senhor, sabemos que elas são todas debaixo das Tuas mãos. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Deus, e por isso nós lhe agradecemos, por isso nós lhe adoramos, porque sabemos que o Senhor é o Criador e Consumador de todas as coisas. Nesse momento, Deus, nós te pedimos, vem ficar conosco, Senhor, meu Deus, enquanto falamos a respeito dessa lição. Abre o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração, para que estejamos, Senhor, meu Deus, aptos a ouvir a Tua palavra. Amém. Amém. Vamos iniciar então essa nossa EBD. É o único jeito, por enquanto, que temos de nós estarmos realizando essas nossas aulas, mas eu acho que é uma ideia muito boa das nossas lideranças terem iniciado esse trabalho, porque o estudo da palavra não pode parar. A busca, a presença de Deus, ela não pode parar. Então a gente, tanto em casa, a gente continua buscando a palavra. Vocês têm as suas revistas aí, então vocês acompanham enquanto o professor vai trazendo para vocês essa lição de número 13 que nós vamos estudar nessa manhã. A lição número 13 é a nossa última lição do trimestre, né? Esse trimestre que nós estudamos o maravilhoso plano de salvação. Então nós tivemos aí 12 lições até agora que nos mostraram o plano original de salvação, nos trouxeram a necessidade da salvação, a escolha que nós devemos fazer, o arrependimento, a mudança de direção. Cada aula vocês viram alguma coisa. A justificação, o arrependimento, a restauração, tudo vocês acompanharam. O crescimento com Cristo. E vocês, essa caminhada que vocês fizeram ao longo dessas 12 lições, é a caminhada da nossa vida, é o nosso crescimento com Cristo. E o nosso objetivo é essa lição 13, é a nossa vida eterna. E é justamente esse o título da nossa lição de hoje. Como será a vida eterna? Eu gostaria de convidar você
para ler comigo no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7 e no versículo 17, onde se encontra o nosso A Bíblia Diz de hoje. Então, você abre a sua Bíblia aí e nós vamos ler junto Apocalipse 7 e 17. Diz assim: porque o Cordeiro que está diante do trono os pastoreará, e será o pastor deles, e os guiará às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas deles. Olha só que lindo. Esse é o nosso texto base, falando desse dia maravilhoso, quando teremos as nossas lágrimas enxugadas pelo Criador. As nossas tristezas, a nossa dor, ela vai deixar de existir. E nesse momento, nós seremos abraçados por Ele. A nossa aula hoje, ela vem nos mostrar, e os acontecimentos que têm acontecido à nossa volta, eles evidenciam, eles dão testemunho de que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima. A vinda de Cristo para nos buscar está cada vez mais próxima. Então, nós devemos não só buscarmos crescimento para nós, mas também devemos cumprir o ID de Cristo. Devemos, nesses últimos dias da igreja na terra, cumprir o ID, pregar o Evangelho às pessoas. Se sabemos que Cristo está voltando, precisamos levar a palavra aos outros, para que eles também sejam salvos. Observe os acontecimentos, vejam o que tem acontecido e vejam os relatos, as profecias da Bíblia. Vocês vão ver que tudo se encaixa. O fim dos tempos está chegando e nós devemos estar preparados e devemos cumprir a vontade de Jesus, que era que nós levássemos a palavra dele às outras pessoas, aos nossos colegas, aos nossos amigos. Eu sei que tem muita gente fazendo live, né? Assim como nós estamos fazendo a nossa aula gravada, mas à distância. Tem muita gente fazendo live, fazendo videochamada para conversar. Então faça isso. Chame os teus amigos, converse com eles, leve uma palavra sobre Jesus. Entre, quando entrarem no assunto sobre esses problemas que a humanidade está enfrentando, falem, digam, olha, eu acredito que tem um céu onde não vai ter esse sofrimento. E o caminho para chegar lá é através de Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Falem de Cristo, falem do Evangelho. É o nosso momento de mostrarmos que somos servos fiéis do nosso Senhor Jesus. E por que a gente tem que pregar esse Evangelho? Quem que vai morar? Quem que vai ter essa vida eterna? Quem vai ter essa vida eterna, a Bíblia é bem clara. Ela diz que quem perseverar em Cristo será salvo. Crer, ser batizado. Perseverar em Cristo será salvo. E aqueles que permanecerem no pecado, permanecerem na iniquidade, serão condenados. Então, é inerente, é lógico, é óbvio que nós precisamos que as pessoas compreendam isso. Compreendam a palavra de Deus para que elas também tenham essa vida eterna. E é justamente disso que a nossa lição vai tratar hoje, né? Nós teremos, no momento em que Jesus nos chamar, um corpo transformado, seremos glorificados para a sua presença e vamos ir morar com Ele, num lugar preparado por Ele. Nós, acompanhando aqui, já diretamente ali no nosso item número 1, onde diz, não haverá mais choro, nós já observando o que a lição vai trazer para vocês, nós tivemos que fazer uma síntese. Nós sintetizamos bastante essa aula porque o que nós costumamos fazer aí em torno de 1h30 na nossa aula, 1h20, a gente vai acabar fazendo aqui em torno de 20 minutos. Então, eu já digo a vocês, alunos, leiam toda a revista. Se você não leu, de repente dá um pause nesse vídeo, leia toda a lição, leia as referências ali no devocional, na primeira página. Vocês vão ver que é de grande elevo para a vida de vocês. Como eu disse antes, nós todos estamos com tempo, então façam isso. Leiam bem atentamente a lição
E essas pinceladas que o professor vai dar aqui, que elas sirvam para clarear algumas dúvidas que vocês vão ter. Quem sabe alguns de vocês vão ter algumas dúvidas a mais, né? Alguns podem tirar essas dúvidas com os pais. Se os pais não souberem, podem perguntar para o professor. No grupo da Unijade tem o WhatsApp do professor, podem mandar dúvidas ali. Se o professor não souber, o professor vai pesquisar, vai descobrir para passar para vocês. Esse tema da vida eterna, ele traz muitas dúvidas, mesmo para quem já tem uma caminhada na fé cristã, mesmo para muitas pessoas que já há algum tempo caminham com Cristo. Então, dessa forma, eu digo para vocês que a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Então, vocês leiam, observem toda a lição e nós vamos ir comentando, tá ok? Então, no item 1, se vocês fizerem a leitura, vocês vão ver que nós vivemos com Cristo com o objetivo de ir morar com Ele no céu. Nós vivemos com Cristo, nós aceitamos a Ele, nós passamos toda essa caminhada que nós vimos para ir morar com Ele. Num céu transformado, num céu maravilhoso, né? Que muitas vezes para nós humanos é difícil de conseguir imaginar exatamente como será esse céu, essa maravilhosa Jerusalém, né? Essa cidade santa. Mas pela fé a gente pode imaginar a grandiosidade, a beleza dela, né? A palavra de Deus vai dizer que Abraão, ele viveu num mundo que ainda não tinha visto a Jesus, mas ele já esperava viver numa cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos, né? A referência da Bíblia de vocês fala em Hebreus 11:10, né? A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Então, pela fé, a gente pode enxergar essa cidade santa e maravilhosa. Esse não haverá mais choro, ele está atrelado justamente à nossa transformação. Quando nós fomos transformados, fomos levados ao céu e morarmos com Cristo, nós não teremos mais as nossas necessidades humanas. Nós não vamos ter fome, nós não vamos ter sede, nós não vamos ter frio, né? Tudo isso já se passou. Porque Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele venceu a morte e o pecado. E o nosso sofrimento e a nossa dor, ela vem através do pecado. Então, como Jesus venceu a morte, venceu o pecado, quando nós morarmos no céu e formos transformados, nós, através dele, teríamos vencido todas essas coisas. Então, lá nesse céu maravilhoso, não haverá dor, nem sofrimento, nem tristeza. Esse céu vai ser tão maravilhoso que não vai ter sol, como tem aqui nessa manhã. Não vai ter sol lá. Lá não vai precisar de lâmpada, não vai precisar de vela, não vai precisar de lampião, não vai precisar de lanterna, porque a glória de Deus vai iluminar todo aquele lugar. A própria glória de Deus vai iluminar esse lugar maravilhoso, né? Então, nós não vamos ter preocupação alguma. Nós temos apenas nesse momento agora é que nos preocuparmos em fazer a vontade dele e cumprir a vontade dele, para que nós possamos chegar nesse lugar de paz, de alegria e de descanso. No item 2, se vocês observarem, nós temos ali o seremos transformados. E aqui eu acredito que pode ser que habite algumas dúvidas, principalmente naqueles que já leram. Quem pausou o vídeo para fazer a leitura desse texto, pode habitar algumas dúvidas, né? Porque são algumas coisas um pouquinho diferentes, tá? Seremos transformados. Como assim, professor Henrique, nós seremos transformados? Deus, ele cria o homem lá no Jardim do Éden para ele ser eterno. Nós falamos sobre isso, se eu não me engano, acho que foi na primeira, segunda lição que eu dei para vocês. Nós falamos sobre que no plano original de Deus era já para o homem ter sido eterno, né? Mas através do pecado, como eu falei antes, a morte entrou na humanidade. E muitas das pessoas, elas já inclusive morreram esperando a Cristo. Elas descansam, a palavra diz que elas descansam em Cristo, né?
seria a parte mais complexa, de repente, para vocês entenderem, tá? Vocês imaginem assim, no momento agora, as pessoas que estão fiéis a Cristo e que elas falecem, que elas morrem, elas não vão direto para o céu, elas não estão lá com Deus ainda, elas estão dormindo, estão descansando. A Bíblia vai dizer que no momento em que Jesus vence a morte e o pecado, que Jesus derrota eles na cruz do Calvário, quando ele verte o sangue dele e ele ressuscita, ele vence a eles, ele nos dá esse direito de sermos salvos e de vencermos a morte também. Então como que vai acontecer isso? A Bíblia vai relatar, eu imagino que vocês vão ter bastante dúvidas, e infelizmente nós não vamos ter o tempo total para nós explanarmos tudo, tá? Mas pega uma caneta e anota aí a referência que explica como é que vai ser o momento do arrebatamento. Eu gostei dessa leitura, eu fiz ela hoje pela manhã e eu gostei dela, ela é bem clara e mostra o passo a passo de como que vai acontecer o arrebatamento. Então anota aí, ó, 1 Tessalonicenses no capítulo 4, do versículo 15 ao 18. Ele dá o passo a passo de como vai acontecer o arrebatamento, tá? Mas dando uma pincelada para vocês. Num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos, Jesus vai chamar o seu povo. E esse momento pode ser agora, pode ser daqui um pouco, pode ser nesse momento, pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 1 dia, pode ser daqui a 3 anos. Mas tudo indica que cada dia está mais próximo à vinda de Cristo. Então Jesus ele vai chamar o seu povo. E a Bíblia vai dizer que os que morreram em Cristo, como eu estava explicando para vocês, que foram fiéis e faleceram esperando a vinda de Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois, aqueles que estiverem vivos, ou seja, nós, seremos glorificados e transformados nos ares. Como assim transformados, professor Henrique? Que doideira é essa que o senhor está falando? Pessoal, o nosso corpo, a nossa carne, ela é corruptível, tá? Ela ela morre. Essa carne, esse corpo, do jeito que ele existe, ele não vai existir na eternidade. O nosso corpo, do jeito que ele vai ser transformado. Nós teremos corpo celestial, nós teremos um corpo glorificado. Então, quando Jesus vier buscar a cada um de nós, e nós estivermos prontos, e nós ouvirmos a trombeta chamando, soando no céu, nós seremos transformados nos céus. Então nós seremos transformados, mudados, né? A transformação significa mudar a forma de alguma coisa. Então essa transformação, essa mudança de forma é da nossa forma carnal. Porque se nós fôssemos com esse corpo para o céu, esse corpo ele tem fome, esse corpo ele tem sede, esse corpo ele tem frio, né? Então por isso que nós seremos transformados para ir morar no céu. E todos nós devemos esperar ansiosos por esse dia. Tá? Devemos ansiar por esse dia, dizer a Deus, Senhor, vem buscar a tua igreja, vem nos buscar, porque o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é com Ele. Então, se aqui está difícil, está complicado, tem morte, tem guerra, tem doenças, tem essas doenças da mente que tanto nos afetavam, a gente falou ano passado, né? Tivemos ali o seminário sobre as doenças psicológicas que afetam tanto. Agora as doenças, essas pestes, esses vírus que vêm, né, matar tantas pessoas ao redor do mundo, né, as pessoas estão tão preocupadas, né, mas nós que conhecemos a Cristo e sabemos o caminho, nós entendemos que tudo isso é para que se cumpra o que está na palavra de Deus e que Cristo venha buscar a sua igreja. Então, que nós possamos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Vamos lá então para o item de número 3, que diz assim, estaremos para sempre com Jesus. Né? Esse item do estaremos para sempre com Jesus é justamente falando um pouco mais sobre esse momento que nós estaremos junto de Cristo. Né? Ele vai dizer que o nosso momento especial com Jesus, o nosso grande momento, é quando a gente vai ser arrebatado, é o arrebatamento. Aquele momento vai ser único, transformador, né? E a Bíblia diz que Jesus está preparando o lugar para que nós fôssemos morar, né? Uma cidade santa, uma cidade maravilhosa, para que nós habitássemos com Ele para sempre.
Eu me emociono sempre que eu falo disso e, como eu disse antes, não tem como a gente imaginar a beleza dessa cidade, imaginar como vai ser esse lugar, mas eu gosto muito das palavras de João, ali no Apocalipse 21, até é o texto base de vocês, se vocês olharem qual que é o texto base, é esse lá em Apocalipse 21, que ele vai dizer assim a palavra de Deus: E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva no dia do casamento. Eu imagino a paixão de João ao ver essa cidade. Ele viu, nós tentamos imaginar de acordo com o que ele escreveu, mas eu percebo pela emoção dele, a beleza dele dizer: e eu, João, vi a cidade santa. Simplesmente maravilhoso. E nisso eu me firmo para dizer que nós devemos estar preparados para estarmos para sempre com Ele nesse céu maravilhoso. Para sempre com Deus, com Jesus, eternamente o adorando, vivendo em grande alegria e paz. E para encerrar esse nosso vídeo, essa nossa videoaula hoje, eu quero dizer para vocês um texto que se encontra em Hebreus 10 e 23, que diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que nós professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. O que isso quer dizer? Ele vem, Ele virá nos buscar. Nós vamos ser transformados e vamos morar com Ele. Então, que nós estejamos prontos para isso, vivendo em intimidade com Ele, em proximidade com Ele, para que quando Ele vier, quando a trombeta tocar, nós sejamos todos arrebatados com Ele. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, que Deus proteja vocês, em nome de Jesus, de todo o mal, de toda doença, e que vocês estejam guardados debaixo da mão do nosso poderoso Deus. Tenham todos um bom domingo, um bom dia, e que Deus abençoe a todos nós. Amém.